A paz do Senhor Jesus, eu quero estar compartilhando com vocês aqui 2 Coríntios 8, de 1 a 24. Aqui nesse versículo, nesse capítulo, nós vamos falar, né? Aqui fala, né? Paulo fala sobre a contribuição. Então ele fala assim de um povo que estava ali na Macedônia, que eles estavam vivendo uma tribulação e uma extrema escassez. Então eles estavam passando por uma tribulação e ainda por cima estavam na escassez. E nesse povo que estava passando por essa situação, ele falou assim, gente, eu quero que vocês fiquem sabendo de algo. Eu quero compartilhar com vocês isso que está acontecendo. O que estava acontecendo? No meio da mais severa... Aí ele fala, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concede às igrejas da Macedônia. No meio de mais severa tribulação mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então quer dizer que no meio de uma severa tribulação e de uma extrema pobreza, esse povo se transbordaram numa rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo o que podiam, e ainda além do que podiam. Esse povo, no meio de tanta tribulação, no meio de tanta escassez, eles estavam agindo de uma forma de gratidão a Deus, porque o que nos faz contribuir no reino de Deus? O que nos incentiva, o que nos motiva a fazer além do que te pede? O que te incentiva a fazer além do que você pode fazer, do que você pode fazer não, além do que você pode fazer, né? Então você faz aquilo que nem te pediram. O que te motiva é isso? É ser grato a Deus. Senhor, eu estou passando por essa tribulação, mas eu sei, Tu és fiel a mim. Eu quero fazer algo, eu quero ser um instrumento em tuas mãos, eu quero ser um canal de bênção, ainda que tudo que está em minha volta desmorone, mas eu quero ser um canal porque isso me motiva, porque isso me faz feliz, porque isso alimenta a minha alma de uma forma e me sacia. Então esse povo, e eles faziam além do que podiam, e por iniciativa própria, e não porque eles pediam, e eles falavam, eles suplicavam, amados. Eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero ser um instrumento no reino dos céus, eu quero ser um instrumento de bênção. Então aquele povo, eles tomavam para si a dor do próximo. Eles conseguiam enxergar que eles poderiam ajudar. Sempre podemos fazer algo mais. Não é a pobreza, não é a escassez. E aquele povo, detalhe, eles não, a pobreza e a escassez não se transformaram naquelas pessoas amargas. Porque muitas vezes a pessoa, ela passa por uma situação, por uma tribulação, por uma escassez na vida, e ela se torna amarga, ela não quer ajudar ninguém, ela não quer fazer nada para ninguém, ela não consegue olhar com os olhos de Deus, que se você está passando por aquela situação, não é para sua morte, não é para você se tornar uma pessoa pior, mas é para se tornar uma pessoa melhor. Como eu posso sentar numa mesa, ter todo o meu alimento e não pensar no meu próximo, não pensar que alguém não está comendo. E não é nem alguém tão longe, às vezes é até um parente ou até um irmão da igreja que está sem algum alimento. E como eu posso sentar? Não, e detalhe, eles se doavam primeiro a Deus e depois aos homens. Então quer dizer que eles queriam pensar, pensando no Pai. E aquele temor ao Pai fazia se transbordar essa generosidade no coração dessas pessoas. Então, e maravilhoso ainda, eles falam lá no versículo 15, fala assim, então haverá igualdade como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais. Então, quem tinha recolhido muito não teve demais, ele recolheu muito, mas não foi demais. Mas que também quem recolheu pouco, não faltou. Aquele que não tinha, que tinha pegado pouco ali, não faltou nada.
Então houve uma igualdade, porque nem todo mundo, mesmo que aquela pessoa era pobre, mas ela não faltou nada, porque aquele que tinha muito ajudou. Ele tomou aquela dor, ele também contribuiu e eles eram tão generosos e aquilo ali saciava a alma deles, aquilo ali era a felicidade deles. Então Paulo teve que compartilhar isso. E como é maravilhoso, aí Paulo fala algo tremendo, que ele fala assim: agradeço a Deus por ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Paulo continua falando como é maravilhoso quando ele achou uma pessoa com a mesma visão, com o mesmo coração, com a mesma doação de se entregar à obra de Cristo como ele estava entregando. Alguém apaixonado tanto quanto ele e que ele poderia assim, ficar tranquilo, porque aquela pessoa tinha a mesma visão, ele não ia olhar para Paulo e achar que estava sendo pesado, ou achar que estava querendo se aproveitar dele. Não, ele olhou para Tito e falou: Tito, eu agradeço a Deus, porque você tem a mesma visão que eu, você tem o mesmo amor que eu, nós falamos a mesma língua. Então, é maravilhoso. Paulo estava maravilhado com a generosidade desse povo em poder deixar também alguém ali que tinha o mesmo sentimento, que ia dar continuidade àquilo que ele já começou. Então é maravilhoso. Paulo, ele quando eu leio esse versículo, eu vejo que Paulo está maravilhado com a generosidade desse povo. Paulo, e ele fala mais na frente assim, ele fala lá no versículo 6, assim recomendamos, quando ele fala de Tito, assim recomendamos a Tito que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós. Destaque também nesse privilégio de contribuir. Contribuir é um privilégio, porque você faz além do que você possa, além do que você pediram para você fazer. Você faz muito mais além, você se doa primeiro a si mesmo, a obra de Cristo. Não estou falando de alguém ser, veaco, tá? Não, é fazer algo que você está fazendo racional, é algo racional, mas é algo também que você vai fazer pensando no próximo, pensando no reino de Deus, pensando em ser um instrumento na obra de Cristo, para que outras vidas sejam salvas. E é uma forma também de a gratidão, Senhor. Nada que eu faça nessa terra se compara ao teu amor, se compara ao teu filho que morreste na cruz, o filho que tu deste para nós morrer na cruz. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Então, eu vou fazer aquilo que, além do que me pediram, porque o que eu posso fazer é ajudar o meu próximo, o que eu posso fazer é sentir a dor do meu próximo, o que eu posso fazer é contribuir na tua obra. Talvez é o que eu posso fazer, é o que eu consigo fazer. Então, eu vou fazer isso, Senhor, eu vou contribuir para que o teu reino se expande, para que o teu reino cresça mais e mais, para que a tua palavra ela seja anunciada nos quatro cantos dessa terra, para que as pessoas vejam que o teu reino, aleluia, o teu reino, ele é maravilhoso, ele é grandioso. Então, amados, eu deixo aqui essa rica palavra para vocês, é maravilhoso. Leia as cartas de Paulo, e Paulo ele nos ensina algo maravilhoso. Eu fico maravilhada quando eu leio essa palavra de Paulo, na forma de contribuir, do seu coração arder em fazer algo que é muito além do que te pediram, é fazer além que te pediram e não por interesse próprio. E nem querer ficar mostrando para pastor, para pastora, não. É ir além, é ir muito além.
é saber que primeiramente você está fazendo para o Senhor e não para o homem. Amém?